Três razões pelas quais os jovens hoje não são batizados com o Espírito Santo. Será que você está inserido numa dessas razões? Fique aqui comigo que eu vou te revelar essas três razões pelas quais muitas pessoas hoje não alcançam a promessa do batismo com o Espírito Santo. Esta é a lição número 13 da classe de juvenis, Buscando o Espírito Santo. Para esta aula, os hinos sugeridos são o 24, 100 e o 367. Quando se reuniram no cenáculo em oração, todos foram cheios do Espírito Santo. Não importa se estamos fracos, feridos, desanimados, sempre valerá a pena buscar a doce presença do Espírito. Nota-se que quando veio sobre os discípulos a promessa do batismo no Espírito Santo, primeiro eles estavam debaixo de uma ordem de Cristo, ficai em Jerusalém. E um outro ponto aqui é que eles estavam reunidos, e reunidos aqui não é um sentido apenas de estar as pessoas juntas umas das outras, não é somente estar reunidos. Por exemplo, quando você está numa condução pública, por exemplo, um ônibus, um metrô, um trem, você já está reunido com pessoas, mas pessoas que você não conhece, você está apenas reunido. Mas aqui no ponto específico, eles estavam reunidos e em comunhão no mesmo propósito. Então, quando a pessoa está debaixo da autoridade de Cristo, reunido com os seus, no mesmo propósito, e aqui cabe um outro ponto que é em oração, aí você vê algo diferente acontecer. Aí você vê verdadeiramente o Espírito Santo envolvendo todo o crente. E há uma outra questão muito interessante, que é o ponto de que, ainda que nós venhamos estar fracos, feridos, desanimados, sempre devemos estar buscando pela doce presença do Espírito Santo. É difícil nessas horas? Sim. Mas lembra do que a Bíblia disse lá para o que Jesus disse para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós estamos fracos, aí é que o Espírito Santo nos fortalece, aí que ele nos abraça, aí que ele verdadeiramente faz com que nós venhamos sentir verdadeiramente a sua doce presença. Portanto, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, é importante que você esteja unido, reunido, em comunhão, em oração, buscando a doce presença do Espírito Santo. Uma bênção que deve ser buscada. Muitas bênçãos que acompanham a salvação são recebidas gradativamente, à medida que o salvo prossegue em seguir a Cristo. Há muitas bênçãos que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos caminhando com o Senhor. E isso entra em várias esferas, até a esfera espiritual, a esfera material, na escola. Tudo aqui é muito amplo. À medida que a pessoa caminha no Evangelho, as bênçãos vão chegando gradativamente. Chega uma bênção hoje, 2 amanhã, depois aparecem mais 3 e vai crescendo a cada dia. E o batismo com o Espírito Santo, aqui cabe uma questão muito interessante, muito peculiar, que é o quê? O fato do tempo. Apesar que, à medida que você está no Evangelho, a tendência é que quanto mais tempo você fique no Evangelho, vai ficando no Evangelho, mais bênçãos você vai adquirindo. Agora, o batismo com o Espírito Santo existe uma questão peculiar, o que é? Você não precisa de tempo para ser batizado com o Espírito Santo. Você não precisa ter, por exemplo, 10 anos. O Senhor só batiza quem tem mais de 20 anos no Evangelho. Ou mais de 30 anos no Evangelho. Não precisa. O batismo no Espírito Santo, ele pode vir em alguns casos raros, e acontece, mas são raros, é verdade. Acontece quando a pessoa aceita Cristo como Salvador e é batizada com o Espírito Santo instantaneamente. Como pode? Uma pessoa acabou de aceitar Cristo como Salvador e já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Sim. É raro, é verdade, mas sim, acontece. Não existe um tempo determinado. Há pessoas, por exemplo, que ficam a vida inteira, partem para a eternidade sem ser batizado com o Espírito Santo. Eu já vou te falar as 3 razões pelas quais isso pode acontecer. Mas aqui o ponto é, uma bênção que deve ser buscada, é verdade, mas isso não determina o tempo. Aliás, o tempo não determina a bênção. Por exemplo,
A pessoa pode começar a buscar o Espírito Santo hoje e ser batizada hoje. Ou pode procurar ser batizado com o Espírito Santo hoje e só alcançar daqui a 20 anos. Ou daqui a 30 anos. Não tem um tempo determinado. Agora, o importante é que a pessoa busque ao Senhor crendo que irá receber. Porque não adianta as pessoas orarem e somente para orar. Precisa orar e crer naquela oração. Precisa crer que verdadeiramente o Senhor está ali, o Senhor irá agir. A maior necessidade do cristianismo nos dias atuais. A maior necessidade de cada salvo é receber o batismo no Espírito Santo e viver neste poder. Aqui existem 2 pontos principais, que é o seguinte: é a necessidade do salvo receber o batismo no Espírito Santo. Isso é imediato, isso é iminente. O cristão deve ser batizado com o Espírito Santo, deve buscar a presença, deve buscar o batismo no Espírito Santo. Mas não basta somente buscar e receber o batismo no Espírito Santo. O que precisa? Precisa viver neste poder. Eu vou te dar um exemplo. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas nunca mais, por exemplo, falam em mistério com o Senhor. Foi batizado naquele dia e passa anos e mais anos sem falar em mistério. Na minha igreja, por exemplo, tinha uma jovem que era batizada com o Espírito Santo. Eu a conhecia desde novo, desde criança, nós crescemos juntos, ela era batizada com o Espírito Santo, mas eu nunca tinha visto ela falar em mistério. Eu só vi ela falar em mistério depois de mais de uns... Ela estava com quase 50 anos que eu vi ela falar em mistério. Eu nunca tinha visto, mas sabia que ela tinha sido batizada com o Espírito Santo com uns 12 anos de idade. Ela foi batizada com 12 anos, assim que ela desceu as águas. Então, há situações que as pessoas recebem o batismo no Espírito Santo, mas não vive no poder do Espírito. Não é que abandona necessariamente, mas parece que alcançou a bênção e chega. É como se, por exemplo, imagina, por exemplo, que você, geralmente no Brasil se fala muito de futebol, né? Imagina, por exemplo, que você participa de um clube da escola, por exemplo, de um time de futebol da escola. Aí você ganha um jogo. Né, ganhou um jogo, aqui até que mal comparando, né, o jogo com o batismo com o Espírito Santo, mas só para a gente ter uma ideia. Aí você ganhou aquele jogo, pronto, você já está feliz porque você ganhou o jogo, não precisa ganhar mais não. Ué, você faz parte de um time vitorioso, mas você só ganhou um jogo e não quer mais ganhar? É como se essa passe ser a ideia do cristão, ele é batizado com o Espírito Santo, mas já que eu já sou batizado mesmo, então não preciso mais falar em mistério, eu já sou batizado mesmo. Eu só queria receber o batismo com o Espírito Santo mesmo, agora não precisa mais não. Não precisa começar a falar em mistério mais não. Tá bom. Então, nós devemos o quê? Receber o batismo no Espírito Santo e viver, né? Viver nesse poder. Né? Precisa ser algo contínuo. Porque tantos não são batizados? Muitos não ouviram falar desta bênção. Infelizmente, muitas pessoas não se interessam pelo estudo e conhecimento das Escrituras Sagradas, e outras não têm acesso a ensinamentos bíblicos, em especial ao ensino sobre o Espírito Santo. Então veja que uma das razões pelas quais as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo é o fato de não se interessarem pela leitura da palavra do Senhor falando acerca do batismo no Espírito Santo, o que acontece, o que aconteceu, como foi o processo para eles receberem o batismo com o Espírito Santo. E há também outras pessoas que, por uma razão ou outra, por exemplo, pessoas que não sabem ler, por exemplo, né, elas não vão conseguir ler a palavra. Então, nesse caso, entra nesse outro ponto, pessoas que não têm acesso ao ensinamento bíblico do batismo no Espírito Santo. Recentemente eu passei uma situação, já contei aqui, que eu estava dando aula para uma classe, que foi a última classe que eu lecionei presencialmente, e um jovem me fez uma pergunta que eu verdadeiramente fiquei muito confuso. Porque ele me disse assim: irmão Giovanni, o que é o batismo no Espírito Santo? Por que eu fiquei confuso? Porque eu não conseguia conciliar que um jovem que nasceu numa igreja pentecostal, numa igreja que crê nos dons espirituais, que crê no batismo no Espírito Santo, e é um jovem com cerca de 17, 18 anos, cresceu no Evangelho, o pai dele é batizado com o Espírito Santo e ele não sabia o que é o batismo no Espírito Santo. Então veja que a questão do ensinamento, aí ele falou para mim: não é porque aqui ninguém fala sobre essas coisas com a gente que é jovem não.
Aí eu observei e falei, não é possível que as pessoas não se interessam de ensinar para os jovens a questão da doutrina do batismo no Espírito Santo. Eu fui e expliquei para ele e para a turma, né? Aproveitei que já estava na turma e falei ali para a turma como são as coisas, o que acontece, o que faz, o que não faz, os trâmites, né? Os trâmites que eu digo assim, o que se faz, né? Como alcançar. Eu falei, entre uma coisa e outra, a primeira coisa é você crer na promessa, você precisa crer na promessa. Então veja que a questão do ensinamento bíblico, precisamos ter mais ensinamentos bíblicos para os jovens no intuito da ideia do batismo no Espírito Santo. E aqui vale uma outra questão que eu também falo aqui, já falei outras vezes. A pessoa não precisa descer as águas para ser batizada com o Espírito Santo. Há pessoas que antes de descer as águas são batizadas no Espírito Santo. Na sede da minha igreja, por exemplo, recentemente uma adolescente de 12 anos foi batizada com o Espírito Santo sem ser batizada nas águas. O Senhor, ele não precisa de protocolo humano para agir. Deus não precisa de ter uma liturgia disso ou daquilo para ele realizar algo. A obra é dele, ele faz da forma que ele quiser. Portanto, o batismo no Espírito Santo é para os dias de hoje e ele abrange tanto criança, adolescentes, juvenis, jovens, adultos e senhores e senhoras. O Senhor, ele não tem um protocolo, ele não tem uma questão de que só pode ser a partir dessa data, eu só posso agir, eu só posso batizar com o Espírito Santo se a pessoa for descer as águas. Não precisa nada disso. Agora, há algo que se precisa: crer no batismo no Espírito Santo. Precisa crer no Senhor, ser uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Muitos não recebem o batismo por negligência, que já é um outro ponto. Alguns se acomodaram com a sua situação, alegram-se na salvação, mas não sentem a necessidade de buscar o batismo no Espírito Santo. A Bíblia adverte: não vos façais negligentes. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a questão do futebol? Você ganhou uma partida de futebol, não precisa ganhar mais. Aqui é uma questão parecida. Por quê? Porque eu já ganhei uma partida de futebol mesmo, não preciso ganhar esse campeonato, já ganhei um jogo, tá bom. Ou seja, a pessoa se acomoda. E tem muito cristão que é assim, ele é acomodado. Ele tem sim a salvação dele garantida. Ele é um cristão, ele está salvo na pessoa de Cristo, mas ele negligencia a busca do batismo no Espírito Santo. Ele não vê necessidade. Eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu já sou uma pessoa salva mesmo. Para que isso? Para que eu vou querer isso? Não precisa não é desnecessário. Aí começa a negligenciar o batismo no Espírito Santo. Então, temos aqui alguns pontos: pessoas que não buscam ensinamentos bíblicos na palavra, outros que não conhecem, não têm o ensinamento do batismo no Espírito Santo, e outras pessoas que negligenciam, não buscam o batismo no Espírito Santo. Muitos não buscam o batismo porque acham que não merecem. Existem cristãos que buscaram o batismo algumas vezes e porque não receberam, o inimigo fez com que eles acreditassem que não receberam porque não mereciam. Bom, a verdade é que nenhum de nós nunca houve e nunca haverá uma pessoa que mereça ser batizada no Espírito Santo. Por quê? Porque isso tudo é pela graça. Se dependesse do homem, dependesse de nós mesmos, nenhum de nós somos merecedores. Nenhum de nós somos capacitados por si próprio de ser batizado no Espírito Santo. Isso vem do Senhor, é pela graça. Então veja que há aqui um ponto interessante que o adversário põe na mente, no coração da pessoa, principalmente dos jovens, de que, olha, você não merece ser batizado no Espírito Santo. Isso não é para você, você não merece. Aí começa a acusar: você pratica tal pecado, você faz isso, você faz aquilo, e que você fez isso semana passada, que você fez isso ontem, e começa a acusar. E começa a acusar, e começa a acusar, e começa a falar. E infelizmente, muitos jovens dão crédito ao adversário. Mas lembre-se, se porventura isso vier ao seu ouvido, o adversário começar a usar pessoas ou falar diretamente a você que você não merece, lembra-se de João 8,44, que o diabo, ele é o pai da mentira. Quando ele fala que você não merece, em parte, verdadeiramente você não merece, mas isso não quer dizer que você não alcance. Por quê? Porque nenhum de nós merecemos.
Mas quando ele põe isso no seu coração, é para você colocar dúvida e você não buscar e se achar inferior. Mas saiba que nenhum de nós temos esse merecimento. O Senhor nos batiza por sua graça, por seu amor por nós, porque Jesus nos ama, né? Porque pelo nosso próprio esforço nós não conseguiríamos. Então veja que aqui temos o ponto aqui fechado, as razões pelas quais as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque negligenciam o batismo no Espírito Santo, não buscam o batismo no Espírito Santo. Tem a questão das pessoas que não têm o ensinamento bíblico necessário para compreender o batismo no Espírito Santo, outras pessoas que não procuram ler e estudar sobre o assunto. Então, eu não sei se porventura você está incluído numa dessas ou em todas essas situações, né? Também a questão da pessoa que não merece, né? Como vemos aqui no último tópico. Mas o importante é que, independente se você está numa dessas situações, numa dessas razões, saiba que você é um cristão, você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, portanto, a promessa do batismo no Espírito Santo é para você, ainda que você ainda não tenha descido às águas, ainda que você tenha pecado ontem, ou semana passada, ou pecou hoje, independente, todos nós somos falhos, somos pecadores, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Portanto, por seu amor, né, porque Cristo nos amou, ele nos dá o batismo no Espírito Santo, ele nos dá outro Consolador. Portanto, tire todas essas coisas, tire a dúvida do seu coração, ponha a certeza de que sim, o batismo no Espírito Santo é para os dias atuais, é para você, para a honra e glória do nome do Senhor. Para concluir, o Espírito Santo é o outro Consolador, prometido por Jesus. Suas obras de convencimento do pecador, regeneração e santificação nos mantêm no caminho proposto por Jesus. Os dons espirituais distribuídos à igreja nos capacitam para cumprir a vocação proposta pelo Senhor. É impossível viver uma fé e uma comunhão plena com Deus se desprezarmos a presença do Espírito de Deus. É preciso buscá-lo perseveradamente, sem deixar essa chama se apagar em nosso coração. Um outro ponto que eu já falei aqui, eu sempre costumo falar, mas somente para realçar, né, que você ficou comigo aqui até agora, que é uma questão sobre as pessoas que falam muito sobre isso, e é bom a gente deixar muito claro que é a questão de que o Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor não batiza com o Espírito Santo com fogo. O Senhor batiza o cristão com o Espírito Santo. Por que não com fogo, apesar do fogo ser um símbolo do Espírito Santo? Porque o fogo, quando se fala nesse sentido, quer dizer que o Espírito Santo é com fogo, esse fogo é um fogo de arrependimento. Como o cristão já é arrependido, ele não precisa mais desse fogo. Só para você ter uma ideia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai nos falar acerca deste negócio, e eu vou deixar aqui só para sua meditação, só para você ter um norte, ou você ter uma orientação bíblica a respeito do que eu estou te dizendo. Lá em Atos, capítulo 1, no versículo 8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe que Jesus disse, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Observe que não fala de fogo. Por que não fala de fogo? Porque eles já eram arrependidos. Então eles não precisavam. Eles já criam, eles já eram arrependidos dos seus pecados. Então quando a Bíblia diz, vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, quer dizer que vocês serão batizados com o Espírito Santo para o arrependimento, vocês irão se arrepender, vocês terão um arrependimento, depois vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui cabe isso, porque quando a pessoa fala, é só para te dar um exemplo, digamos que na sua classe você fala assim, fulana é batizada com o Espírito Santo, aí fala, mas fulana é batizada com o Espírito Santo e com fogo. O que dá a ideia? Dá a ideia de que aquela que é com fogo, ela é superior àquela que é só batizada com o Espírito Santo. Mas o Espírito não é o mesmo. O mesmo Espírito que opera lá, opera cá. Ou seja, não existe distinção. O Espírito Santo não vai dizer que uma pessoa é maior porque ela é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Algumas pessoas até dizem sobre, mas isso é um cumprimento. Mas nem todo cumprimento é bom. Por exemplo, alguém pode dar, por exemplo,
algo bom e algo ruim ao mesmo tempo. Por exemplo, quando alguém dá uma pizza, por exemplo, a alguém, aquela pizza pode estar envenenada, ou seja, vai dar uma pizza aí, veneno, e o veneno é bom? Não, o veneno é ruim, o veneno vai matar alguém. Então, nem todo complemento é bom. Então, nós precisamos ter muito cuidado nesse ponto. O cristão, ele é batizado com o Espírito Santo, e ponto. Não existe fogo para o cristão, para aquela pessoa salva, não precisa desse fogo. Por quê? Porque ele já é, porque esse fogo fala sobre arrependimento. Hora da revisão. Número 1. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Número 2. A maior necessidade de cada salvo é receber o batismo no Espírito Santo e viver neste poder. Número 3. Porque muitos não ouviram falar desta bênção, muitos não recebem o batismo por negligência e muitos não buscam o batismo porque acham que não merecem. Número 4. Enchei-vos do Espírito Santo, aos Efésios 5:18. Número 5. O batismo no Espírito Santo não é algo que vem pelo nosso esforço, mas porque Jesus nos ama. Como já foi falado aqui, o resumo, né? Nós não merecemos, de fato, o batismo no Espírito Santo. Nós não merecemos ser salvos. Tudo isso é pela graça, pela fé no Senhor. Tudo foi obra do Senhor. A obra é dele, então ele faz da forma que ele quiser. Então o Senhor, ele não tem modos para batizar com o Espírito Santo. Existem alguns casos curiosos, por exemplo. Eu lembro de uma irmã, inclusive eu conheço essa irmã, eu acho muito interessante o caso dela, para você ver que Deus não precisa, tem situações que a gente não consegue compreender. Ela estava, me parece, na escola bíblica dominical e ela estava murmurando muito. Agora não tenho certeza se era na escola bíblica dominical ou se era no culto à noite, eu não tenho muita certeza. E ela estava reclamando muito do trabalho, parece que ela estava com pressa para fazer alguma coisa e tal. Aí no final do trabalho, chamaram ela lá na frente para ela fazer a oração final para terminar o culto. E quando ela começou a orar, o Senhor batizou ela com o Espírito Santo. Como vai entender, né? No outro caso, me parece que aconteceu na mesma igreja, um jovem por nome de Davidson, achou muito curioso, ele foi chamado ele aceitou a Cristo como Salvador e por algumas razões ele começou a se enfraquecer e se afastou um pouco da igreja. Um amigo falou, vai para a igreja, volta para lá, vamos lá conosco. Aí ele falou, irmão, amanhã é domingo, é meu aniversário. Aí esse meu amigo disse para ele, então vai na igreja, fica lá conosco, nos dá o presente da sua presença. E ele foi na igreja no dia do aniversário dele. E no dia do aniversário dele, ele estando na igreja, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, no dia do aniversário. Deus não tem modo, o que ele quiser fazer, ele faz. Se o Senhor quiser batizar alguém, por exemplo, umas meninas lavando a louça, por exemplo, ele batiza. A menina está lá louvando ao Senhor, que as meninas têm muito disso, né? Arruma a casa, faz os afazeres de casa, louvando ao Senhor. E numa dessas, o Senhor batiza com o Espírito Santo. O Senhor, ele não tem protocolo, ele faz da forma que ele quiser. Então, tire toda essa dúvida do seu coração. O Senhor, ele quer te batizar com o Espírito Santo. Deus tem esse prazer, né, de te dar esse presente aí, de ser batizado com o Espírito Santo. Portanto, não tenha dúvida no seu coração. Eu acho que eu não mereço, não é para mim, eu sou tão pecador, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Creia na promessa. Creia na promessa, a promessa é para você. Joel 2:28. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então você é uma pessoa que crê no Senhor, o aceitou como o seu Salvador. Você crê na morte de Jesus na cruz pela sua vida. Você é uma pessoa salva em Cristo. E tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito seu. Você é co-herdeiro de Cristo. Ou seja, tudo que Cristo herdou, você vai herdar também. E isso cabe aí à vida eterna. E aqui no nosso caso, seremos batizados com o Espírito Santo, se você crer. Basta você crer. Creia e busque. Não negligencie a busca do batismo com o Espírito Santo. E a busca aqui é em várias situações. É nos cultos aos domingos, é nos cultos de doutrina, nos ensinamentos, nas escolas bíblicas dominicais, é subindo o monte, é na vigília, na consagração. Busque, não deixe de buscar.
procure a cada dia. E quando o Senhor batizar você com o Espírito Santo, continue vivendo no poder do Espírito Santo. Não faça como essa minha amiga que foi batizada com o Espírito Santo aos 12 anos e parece que deixou de lado a ideia de viver uma vida no Espírito. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!